Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. O nosso irmão Edson Pinto nos trouxe uma ministração em cima do Salmo 127. Ele abordou um tema excelente. Os arcos que enviam as flechas que são os filhos. Que palavra fantástica, que palavra genial. Se eu fosse você, corria para dar uma olhadinha nela. Vamos lá? A mais firme podemos comparar com o pai e a mais flexível com a mãe. Filhos são gerados não apenas para abençoar a vida de sua família. É bênção, todo mundo fala, filho é bênção. Quem nunca falou isso? Mas não é só para abençoar a sua família, mas para multiplicar o amor de Deus e abençoar todas as famílias da terra. Já os filhos são herança que Deus entregou aos pais no início da vida. Percebem? Que a herança natural ali, que a herança que um pai de família deixa para a família, ela é entregue no fim da vida. A herança de Deus, ela é entregue no início da vida. Entretanto, é preciso entender que esse conjunto, o arco, né, que é formado pela madeira, pela parte rígida e pela corda, a parte flexível, é um conjunto insuficiente. É o próprio Deus, né? É o próprio Deus. Então, eu sou o arco, Galvânia é a corda, mas tem que ter aquele que segura o arco e estica a corda. Então vamos lá, Salmo 127. São só 5 versículos, mas por enquanto a gente vai ler só até o 4. Ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do homem valente, assim os filhos da mocidade. Lê só um pedacinho do versículo 5. Feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Amém? Amém. Quem falou, eu estava até receoso de ter pedido por hoje, porque acabou ficando maior do que eu. Nem que não precisa muita coisa para ficar maior do que eu, né, gente? Diga-se de passagem. Eu queria tratar, dentro desse Salmo 127, sobre família. Lembra que eu fiz um comentário, foi lá no primeiro domingo, na oração final, eu falei, dei uma lida no Salmo 127, sobre a questão de família, então nós vamos tratar disso aqui hoje. E para começar, toda família ela é formada com finalidades. Toda família é formada com finalidade. Deus não faz nada sem propósito, muito menos uma família. E para que essas finalidades sejam atingidas, é necessário entender, que existem prioridades. Tem finalidades e dentro das finalidades tem prioridades. E é necessário também manter equilíbrio entre tudo isso.
Então tem que ter prioridade e tem que ter equilíbrio. Bem, essas necessidades, vamos dizer assim, tem necessidades primárias. Dentro da família tem necessidades primárias. Tem inúmeras necessidades, mas tem algumas necessidades primárias. E eu gostaria de citar, não vou entrar muito nessas necessidades primárias não, mas gostaria de citar e falar uma coisinha rápida sobre elas. As necessidades primárias são amor, provisão, proteção e segurança. Isso na minha concepção. São as necessidades primárias de uma família. E esse é o curso natural e que nos mostra as Escrituras. Agora, cabe ao sacerdote do lar suprir a família nessas, vamos dizer assim, nessas prioridades e nessas necessidades. Se a gente for trazer para o contexto dos tempos de hoje, já está bem mudado isso daí, né? Porque muitas vezes a mulher é que dentro do lar já está tendo que suprir isso, financeiramente falando, acaba suprindo algumas coisas, mas a base bíblica, ainda que o homem não tenha a provisão financeira, ainda está nele essas necessidades primárias. Quanto ao amor, o sacerdote, ele deve primeiro à esposa, depois aos filhos. A gente vê nos dias de hoje, muitas vezes o pai dando prioridade aos filhos e a esposa dando prioridade também aos filhos e não um ao outro. Mas essa prioridade, dentro, vamos dizer assim, de uma hierarquia, esse amor tem que existir primeiro entre eles e depois passar para os filhos. Claro que vai ter momentos em que os filhos vão ter mais necessidade, mas a prioridade é entre eles. Porque toda primícia, ela vem de Deus. Vocês concordam? E por isso, a primícia também é devida a Deus. Pois foi Ele quem primeiro nos amou. Não é o que diz 1 João 4,19? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A capacidade de amar que tem em nós só existe porque Ele nos amou primeiro. E aí, dentro dessa hierarquia, no meu caso, casado com Dalvânia, o meu amor primeiro é devido a ela, depois a Larissa, a nossa filha. A Dalvânia, o amor dela é devido primeiro a mim, depois a Larissa, minha filha. E está faltando algo, não está? Então vamos pensando aí. O Luke. Depois do amor, tem a questão da provisão. Deus também é quem primeiro, Ele traz essa provisão de tudo que nós necessitamos. Se a gente for olhar quando Deus criou o homem, o que Deus fez? Não foi a última criação do homem? Antes Ele não criou toda a terra, e Ele criou um jardim lá no Éden, e depois criou o homem de fora, colocou o homem lá dentro. Mas o que Ele fez antes, quando colocou o homem lá dentro? O jardim já estava todo provido de todas as necessidades que o homem tinha. Então, é Deus quem primeiro provê. Em Gênesis 22:14, Abraão declara desse jeito, né? Claro, pelas palavras de Moisés. Pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jireh, ou seja, Deus proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Está falando daquela situação em que levou Isaac para que Deus pediu em sacrifício. No momento do sacrifício, o Senhor brandou a voz e havia um cordeiro para imolar em sacrifício no lugar de Isaac. Então Deus, Ele sempre vai prover. É Ele quem provê primeiro. Então, não adianta a gente pensar que nós estamos na primícia. Toda a primícia vem dele e passa por ele. Ele quem primeiro protege também. Tu me cercas por trás e por diante e puseste sobre mim a tua
mão. Essa questão de colocar a mão, ela vai indicar exatamente a proteção. Até quem diz que Deus vai tirar a mão, aí eu costumo dizer que Deus não tira, a gente é que sai debaixo da mão dele. Então, eu relato muito a questão de uma época de Larissa. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, atormentada, já falei isso inúmeras vezes, por sonhos e por pesadelos. E em um determinado momento, já casado, Larissa pequenininha, assim, acho que igual o João. O João tem quantos anos? 7. Talvez até menos do que o João. E ela chegou de noite, entrou no quarto da gente, e aí chamou. Dalvânia sempre fica mais perto da porta, ela nunca gosta de ficar do lado contrário. E aí ela chamou, aí Dalvânia acordou, ela falou que queria deitar com a gente. Aí Dalvânia falou, não. Como eu já sabia o que eu tinha passado, eu já perguntei, o que foi, nega? Ela falou, eu tive um sonho ruim, que ela não sabia ainda falar pesadelo. Aí eu falei, não, dá a volta e vem aqui. Aí Dalvânia foi falar, eu falei, calma. Aí eu perguntei, o que foi? Ela falou, tive um sonho ruim, deita, afastei um pouquinho, ela deitou, não levou 5 minutos, ela dormiu, esperei mais uns 5, coloquei ela na cama dela e ela dormiu tranquila. Proteção. E às vezes, para a gente proteger, a gente precisa saber que o outro tem necessidade. E essa proteção, primeiro Deus nos protege, Ele nos mostra, e aí a gente tem que replicar. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim puseste a tua mão, que é o Salmo 139:5. Deus é quem primeiro também dá segurança. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios 18:10. Então a fortaleza, ele que é forte. É ele quem nos dá essa segurança, a proteção e essa segurança. E nós só vamos conseguir passar essa segurança, essa proteção, esse amor, se a gente conseguir entender que isso vem de Deus e que nele nós somos capazes de doar, assim como nós recebemos dele. Amém? E aí vamos para o Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É fato que nesse mundo, como eu falei, existem prioridades. Porém, Deus deixa claro que nada e ninguém, nem mesmo a família, é mais importante do que Ele. Olha aí o que estava faltando. Porque Dalvânia não é mais importante para mim. Eu não sou o mais importante para ela. Deus é o mais importante. Se Ele é a primícia e nós devemos as primícias a Ele, o amor também a Ele tem que ser superior entre, vamos dizer assim, os membros da família. Então, filho é difícil muitas vezes para um pai, mas o filho não pode ser prioridade. Só nesse contexto aqui ele já é o terceiro. E muitas vezes é difícil, principalmente para a mãe. Para o pai nem tanto. Principalmente como eu era lá atrás, como você orou, e graças a Deus não sou mais assim, mas mesmo sendo daquela forma, naquela época, eu consegui entender a necessidade de Larissa porque eu já havia passado por aquilo. Que de uma forma ou de outra, por tudo que a gente passa, vai servir para algum momento na nossa vida. Se eu não tivesse passado, provavelmente Larissa não tinha entrado no meu quarto. Não teria deitado conosco na cama e estaria se sentindo segura. Aquilo ali foi crucial na vida dela para ela crescer sem medo. Coisa que não aconteceu comigo. Que eu só vim perder o medo quando eu me converti. Com 33 anos de idade. Foi quando verdadeiramente eu perdi o medo. Porque aí eu conheci quem era o inimigo e conheci quem era o meu aliado. A partir de hoje, foi desse jeito mesmo. Nunca mais vou ter, pelo menos, esse tipo de medo. E nunca mais eu tive. Então, Deus deixa claro que ninguém é mais importante do que Ele. Porém, é necessário equilíbrio. Deus não quer que, priorizando Ele, a família, priorizando Ele, a família fique descuidada e desprotegida. Temos que ter equilíbrio, porque existem muitos por aí
que coloca tanto Deus na frente que esquece da família. E nós até comentamos, foi na quarta-feira passada ou foi no domingo, no sábado, né? A Vânia falou de situações que a gente vivenciou em que os pais, dentro da igreja, muitas vezes, acabavam deixando a família de lado, a ponto dos filhos reclamarem por conta disso daí. E a gente pensa que está servindo ao Senhor e muitas vezes não é. Então, a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter bom senso em todas essas situações. Então, é necessário bom senso para não perder a família, para não perder a casa. Para não se perder e para não perder a casa. E já vi muitas pessoas se perdendo. E depois se distancia, acha que está priorizando Deus a tal ponto que depois acaba se perdendo e se distanciando de Deus. E aí é muito difícil encontrar o caminho novamente. Verdade. Se os pais entenderem, buscarem, permitirem Deus edificar a casa, como está lá no Salmo, no versículo 1 que a gente acabou de ler, e permitir Deus edificar a casa, com certeza receberão o poder do Senhor e através da sua casa, todas as casas no mundo inteiro serão abençoadas. Olha aí os propósitos, as finalidades da família, principalmente. Não é o que diz Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso é o que acontece quando permitimos que Deus edifique a casa. O versículo 2 do Salmo 127 diz: inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Uma família formada com confiança no Senhor, colocando a confiança em Deus, terá uma vida vitoriosa, tanto no natural quanto no espiritual. Espera aí que eu baguncei aqui. Tanto no natural quanto no espiritual. Não estou falando aqui que nós não vamos passar por dificuldades, mas que em Deus todas as dificuldades serão vencidas. Portanto, nós não devemos buscar soluções e recursos quando faltarem, soluções e recursos, fora de Deus. Por quê? Está escrito lá, né? Pois só vamos achar pão de dores. E aos poucos a família, ela acaba sendo trocada, como eu falei ali atrás, dei um exemplo. Aí ela, dentro dessa necessidade, dessa angústia, a gente esquece de priorizar, de saber que é Deus que vai suprir tudo isso, e a gente começa a buscar, começa a trabalhar demais para poder suprir. Muitas vezes acaba entrando em vícios, porque não estou dando conta de suprir, estou dando conta de, como eu falei, dentro ali das prioridades, das primícias ali, daquela base, daqueles 4 que eu falei, e aí começa a trabalhar demais, às vezes cai em vício, e em alguns casos, dentro do nosso meio, a gente começa a trabalhar dentro da igreja. E uma vez eu já falei aqui para vocês várias vezes que Dalvânia me chamou a atenção, você está priorizando, você está se envolvendo com o trabalho eclesiástico, mas não está se envolvendo com Deus do trabalho. E aquilo ali me abriu a mente. Então aí eu fui diminuindo. O versículo 3 diz: eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Herança, o que é herança? Conquistas da vida deixadas para a família. Detalhe, no fim da vida, depois da morte. Pode ser bens, pode ser valores, direitos.
são heranças. Isso é a herança natural. Já os filhos são herança que Deus entregou aos pais no início da vida. Percebem? Que a herança natural ali, que a herança que um pai de família deixa para a família, ela é entregue no fim da vida. A herança de Deus, ela é entregue no início da vida. Aí nós estamos falando o quê? Não da vida quando eu estou nascendo. A minha herança não vai ser entregue a mim quando eu estou nascendo, já que é o filho. Mas principalmente naquela época, se casava muito cedo e tinha que se ter filho de imediato. Então, e ainda hoje existe um planejamento, mas necessariamente não se prolonga muito para ter filhos. Então, ali no início da vida conjugal, Deus já entrega os filhos. Então, são herança espiritual. E por que Deus entrega? Para serem ensinados, os filhos, né, a edificar o reino conforme os propósitos de Deus. Aleluia. Para isso, herança não é o que a gente deixa. E essa herança que recebe materialmente, ela vai fazer o quê? Ela vai melhorar, ela vai conduzir a vida, ou ela vai dar o início de tudo. Às vezes você ainda não tem uma vida estabelecida, ou você já está mais ou menos. Então aquela herança que você recebeu, ela pode complementar e te ajudar, ou ela pode fazer a diferença e mudar toda a sua vida. Mas alguém teve que morrer para isso. Se bem que Cristo já morreu para isso também, né? Por isso nós estamos aqui. Mas a essa herança, os filhos, é no início da vida. Deus entrega no início da vida conjugal. Então eles são ensinados para serem ensinados a edificar o reino conforme os propósitos de Deus. Os filhos são gerados não apenas para abençoar a vida de sua família. É bênção, todo mundo fala, filho é bênção. Quem nunca falou isso? Mas não é só para abençoar a sua família, mas para multiplicar o amor de Deus e abençoar todas as famílias da terra. Aleluia. É o que está escrito em Gênesis 22:18, quando ele falou para Abraão que em ti serão abençoadas todas, na tua geração serão abençoadas todas as famílias da terra. Repetiu para Isaac e depois repetiu para Jacó. Isso é a herança espiritual. Então, herança natural, nem todos vão adquirir durante a vida e ter para deixar para a família. Mas a herança espiritual, todos podem adquirir durante a vida. E durante a vida, doar e doando para a sua família. Então, cabe a nós direcionar esses filhos que são herança nossa. E essa herança não veio para que eu use, para que eu melhore a minha vida financeira, mas ela veio para fazer com que eu possa ministrar na vida dele, para que ele possa abençoar as demais famílias. É claro que quando ele chegou eu já fui abençoado e a minha família já foi melhorada. Mas aí eu vou ensinar a dar continuidade às demais famílias. O 127:4. Como flechas na mão do homem valente, assim os filhos da mocidade. O início do 25 diz: feliz o homem que tem a aljava cheia deles, né? Há alguém como flechas na mão do homem valente, assim os filhos da mocidade. Há alguém no universo, visível ou invisível, mais forte ou poderoso do que Deus? Quando formados, os filhos são formados em amor e em Deus, os filhos serão instrumentos valiosos para os propósitos de Deus, né? Como eu venho falando o tempo todo. Então, os filhos serão instrumentos valiosos para os propósitos de Deus. Sendo assim, se os filhos, pais, nós que somos pais, não temos que nos preocupar e por medo reter os filhos para nós.
Se eles têm que ser bênção para as famílias da terra, eles não são meus. Eles estão aqui por um tempo, eles não são nossos, né? No caso, eu só tenho uma. E por um propósito. E com propósito. Não é para mim. Glória a Deus. É para que eu o ajude a abençoar todas as famílias. Não são propriedades exclusivas, como eu costumo falar, propriedade particular, individual e privada de mim mesmo, mas para todas as nações da terra. Então nós não podemos ter medo e impedir e retê-los para nós, assim impedir os propósitos de Deus, mas prepará-los e confiar em Deus, entendendo que os filhos não são nossas propriedades, mas de Deus. Quando chegar o momento da separação, não importa para onde forem os filhos, aonde estiverem, serão testemunhas de Cristo. Agora, uma pergunta: se os filhos são flechas, o que são os pais? Eita glória! Exatamente, o arco. Se os filhos são flechas, os pais são arcos. O arco é quem impulsiona e prepara as flechas para o lançamento. De que forma? Através do ensino, através do caminhar no caminho, ensina a criança no caminho, como diz lá em Provérbios. E é essa a função dos pais, o arco. O arco rudimentar, o arco mesmo rudimentar, essa ferramenta de guerra, nos tempos bíblicos até os dias de hoje são usados por algumas tribos, eles são compostos por apenas duas partes. Os arcos das Olimpíadas aí que o pessoal usa, eu fui dar uma olhada, tem umas 300 mil partes. Mas esse arco rudimentar, ele só tem duas partes. Uma parte mais rígida, de madeira, e uma parte mais flexível, a corda. A mais firme podemos comparar com o pai, e a mais flexível com a mãe. Quem é constituído por uma família, claro que sempre há exceção à regra, quando está um pouco trocado, quando está um pouco mudado, mas no geral a mulher é mais flexível. Mais flexível por quê? Em que sentido? É a mulher que geralmente ela pondera. Por mais que seja rígida, dura, ela... Não é a mulher sábia que fica lá? Por mais que seja, ela pondera mais do que o homem. O homem ele é mais rígido, ele está ali por segurança, força e tudo mais. E a mulher, ela é mais flexível. O homem é rústico mesmo. Parte mais flexível com a mãe. Entretanto, é preciso entender que esse conjunto, o arco, né, que é formado pela madeira, pela parte rígida e pela corda, a parte flexível, é um conjunto insuficiente. Sem o mais importante, aquele que deve empunhar e dar diretamente as flechas de Deus. O coração do homem é o próprio Deus, né? Aleluia. É o próprio Deus. Então, eu sou o arco, Galvânia é a corda, mas tem que ter aquele que segura o arco e estica a corda. Glória a Deus! Não é o que diz Provérbios 16:9? O coração do homem planeja o caminho, mas o Senhor que lhe dirige os passos. Eu falei lá atrás que os filhos foram entregues para a gente orientar, para dar direcionamento, mas esse direcionamento ele tem que vir para nós primeiro de Deus. As primícias que eu falei lá atrás. Nesse processo é de fundamental importância que tanto o arco quanto a corda, né, pai e mãe, se curvem nas mãos de Deus e se permitam ser conduzidos por Ele, para que os filhos sejam bem direcionados aos alvos que previamente foram estabelecidos pelo mais valente de todos. Então, pode até ser rígido, a vara pode até ser rígida, mas ela vai se dobrar um pouco. Glória a Deus! Para dar impulsão para a flecha. E a corda, ela também vai se esticar, até um ponto que não vai se arrebentar. Prestando atenção na cena, né, no arco,
Se Deus for destro, eu acho que ele é ambidestro. Segurando o arco, eu sou destro, então eu seguro o arco com a mão esquerda e coloco a flecha na corda. Se for canhoto, vai inverter as mãos. Mas observa que ele tem nas mãos dele, seguro nas mãos de Deus estamos, né? Tem até uma música. Observa que ali ele está no controle de toda a família, segurando o arco, segurou a flecha, apoiou na corda, e toda a família Santo é o Senhor. está guardada e segura, sendo direcionada, edificada nas mãos do Oh, Senhor. glória a Deus. A flecha encostada no arco, que é o pai, aí vai representar a sustentação nas dificuldades, apoiada na corda, que é mãe, orientação com sabedoria, né, como já foi falado lá atrás. E é no dia a dia, pouco a pouco, que o arco vai se curvando, né, de vez, é no dia a dia. Então, aí segurando o arco e vai aquele ato de puxar a corda até chegar e soltar. Não vai ser simplesmente pegar o arco igual a gente faz, igual os índios fazem ali, igual a gente brincava quando criança, atacava, esticava e já soltava. Não, isso vai ser dia a dia, aos poucos, até que vai chegar um determinado dia em que ele vai soltar a flecha. Glória a Deus. E quando ele soltar essa flecha, que é o filho, ela vai de forma certeira até o alvo. Basta a gente se curvar, se permitir ficar nas mãos do Senhor. Então, enquanto estamos conosco, o filho tem que entender que ele pode encostar, pode ter sustentação no pai, e ele pode ter orientação e sabedoria da mãe na corda que vai ser esticada. Nesse salmo, Deus nos ensina como construir uma família, suas prioridades, com bom senso e na presença dele. Mostra as responsabilidades do marido e do pai. São, vamos dizer assim, pessoas, tem que ser pessoas diferentes aqui, cada um com seu papel. A responsabilidade do marido e do pai, da esposa e da mãe, para que não ocorra o que está escrito em Timóteo, em 1 Timóteo 5,8. Contudo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que um infiel. Então, quem não cuida da sua casa é pior do que um infiel. E aí a paga pode ser bem cara. Também nos ensina: tudo que é gerado no seio da família se torna herança. Filhos não são herança? Amém. Então tudo que eles não estão, nós não vamos prepará-los para que sejam bênção para todas as famílias da terra. Então, com que eles estão sendo alimentados? De que forma que eu como pai, eu e Dalvânia como família, estamos alimentando a nossa filha? Então, tudo, absolutamente tudo vai se transformar em herança. Agora, que tipo de herança? Benigna ou maligna? Olhando para todo esse contexto que vimos aí, dá para entender por que Satanás persegue e tenta a todo custo destruir a família. É uma questão geracional. Destruindo um aqui, vai destruir algumas gerações ali na frente. Né? Quando ele obtém êxito e destrói uma família, destrói gerações. Ele não destrói só aquilo ali, né? Ele vai destruir gerações. Afinal, biblicamente falando, quando Abraão entregou o dízimo a Levi, Hebreus 7. Hebreus 7? Hã? Não. Perdão. Quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, Levi estava junto com ele. E a
o texto fala que Levi, que também recebe o dízimo, ele estava entregando o dízimo ali junto com Abraão. 3 gerações à frente. Aleluia. Abraão, Isaac, Oh, Jacó, glória a Deus. mesmo Levi não sendo primogênito, mas ele, Aleluia. ele faz parte, todos os irmãos fazem parte da 3ª geração. Né? Quando ele obtém o êxito, destrói uma família, destrói gerações. Afinal, quando Abraão entregou o dízimo, Levi entregou com ele. Assim também, o dano não se restringe à família e sua descendência. Ela alcança as famílias e as gerações no mundo inteiro. O que deixou de ser, vamos dizer assim, entre aspas, produzido por aquele filho que foi perdido, vai ser contabilizado lá na frente, usando o meu linguajar, como perdas e como prejuízo. Lá na frente. E como costuma falar o pastor Cleito, isso vai ter cobrança. É interessante saber que mesmo se cumprindo tudo isso que está aqui, pode dar errado. Por quê? Os filhos crescem. E aí tomam as suas próprias decisões. Mas é fato que está lá dentro. Está tudo lá no coração. E a palavra do Senhor, Glória a Deus. ela não volta vazia. Aleluia. A palavra do Senhor não volta vazia. Oh, glória. Em algum momento vai se cumprir Atos 1:8, como nós lemos lá. E serão testemunhas, até minhas testemunhas, Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em algum momento isso vai acontecer. E aí, usando a frase do pastor Cleito, que muita gente não gosta, só nos cabe orar. Aí sim, depois que orar, continuar orando. Quem é que não escuta isso todo dia, né? Aí uma outra pergunta. Pais, o que vocês estão gerando para suas famílias? Amor, segurança, proteção, confiança ou indiferença, medo, ira ou rancor? É necessário saber. Uma simples palavra pode causar um dano, muitas vezes, vou dizer incorrigível, que para Deus nada é impossível. Ao mesmo tempo que uma simples palavra pode construir, edificar algo, questões maravilhosas. E aqui vale fazer uma leitura contextual dentro do que a gente viu aqui, de Marcos 8,36, que está escrito Marcos 8,36. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Fazendo o contexto de que me adianta ganhar todas as famílias da terra e perder a minha. Então é necessário também cumprir 1 Timóteo 5,8. Cuidar da nossa casa. Para que não nos tornemos pior do que o ímpio. Amém? Amém. Deus abençoe. Era isso que se tinha para hoje. Aleluia. Perdoe a correria, mas dava para ter demorado um bom tempo, muito mais para poder falar. Você gostou desse vídeo? Esse vídeo tocou no seu coração? Compartilhe ele então. Compartilhe ele com algum vizinho, com os seus familiares. Quero agradecer a todas as pessoas que têm nos acompanhado até aqui. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Vocês que não se inscreveram, se inscreve, compartilha, dê o seu joinha, amém? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Vamos orar? Senhor, mais uma vez te louvamos e te glorificamos pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor, como foi falado e foi cantado aqui hoje, possa trazer à lembrança, Pai amado, tudo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança, Pai amado, é saber que o Senhor está no controle da nossa vida. É o Senhor, Pai amado, que com mão forte, mãos ágeis, está, Pai amado, no controle, segurando o arco, segurando a flecha e segurando a corda, segurando toda a família, Pai amado, para que ela possa ser estabelecida segundo os teus propósitos.
dentro dessa palavra, Pai amado, dentro do que podemos entender, pedimos que o Senhor possa trazer a cada um de nós que estamos aqui e a todos aqueles a qual chegar esta palavra, que se possam permitir ficar, Pai amado, seguros por Tuas mãos, se curvarem, Pai amado, nos momentos necessários, o quanto mais melhor, porque sabemos que enquanto estamos nas Tuas mãos, e o Senhor empunhando, e o Senhor esticando a corda e curvando o arco, sabemos que em nenhum momento o arco se quebra ou a corda se rebenta, Pai amado, e a flecha se perde. É o Senhor quem tem controle da nossa vida, é o Senhor quem tem o controle, Pai amado, de toda a nossa família. Sendo assim, Pai amado, nós te pedimos que possamos colocar como primazia o Senhor dentro do nosso lar. Porque se o Senhor não for, Pai amado, as primícias, nada vai dar certo. E nós, Pai amado, muitas vezes teremos que comer o pão de dores. E só uma forma de nos livrarmos disso é entrarmos na Tua presença e permanecermos em Ti, Pai amado. Porque o Senhor é torre forte. O Senhor é quem nos dá segurança. Aleluia. É o Senhor que nos protege. Aleluia. Com as Tuas poderosas mãos. Aleluia. Por isso eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você não está no lugar errado, não. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra.